Ok. Bom, portanto, a ideia de hoje é a seguinte. Eu coloquei 2 vídeos sobre a série clássica e, basicamente, esse capítulo, que é o capítulo quantos? 5, vai ser só esta aula, porque, digamos, esta parte serve para falarmos de algumas coisas importantes que eu espero falar hoje, mas serve também de andaime, digamos assim, para o próximo passo, que é passarmos para a transformada de Fourier. E, portanto, digamos que é uma espécie de uma passagem suave da série discreta, que andamos algum tempo de volta dela, depois para a transformada de Fourier, que vamos andar algum tempo de volta dela, e depois para a transformada Z, que é uma generalização de uma outra transformada, que é a quarta combinação daquelas combinações que eu vos disse que havia, portanto, entre sinal periódico e não periódico, tempo discreto e tempo contínuo. E essa última, que normalmente eu falo primeiro na transformada generalizada, que é a tal transformada Z, e depois, no caso particular, que é a transformada de Fourier de tempo discreto. E, portanto, também vamos andar um bocado de volta da transformada Z. Digamos que, para aqueles que já ouviram falar nisso em algum sítio, a transformada Z é o equivalente à transformada de Laplace para sistemas de tempo discreto. Portanto, a transformada de Laplace é muito usada no caso de sistemas de tempo contínuo. Nós aqui não falamos dela, e não falamos dela porque, pelo menos para o pessoal da ET, eu penso que para a biomédica não é o caso, mas também não é muito relevante, digamos assim. É mais relevante o tempo discreto. Mas para o pessoal da ET falam disso depois em controle, pelo menos, e noutras situações, e, portanto, já há uns tempos que nós optámos por não incluir, também começava a ser coisas a mais, a transformada de Laplace em IAPS. Transformada de Laplace, que é uma generalização da transformada de Fourier. Mas, ok, depois, quando a gente falar disso, eu digo mais algumas coisas. Portanto, como eu estava a dizer, a ideia de hoje é falarmos um bocado da transformada da série de Fourier, dita série de Fourier normalmente, ou série de Fourier clássica, se a gente quer marcar a diferença entre essa tal e a tempo discreto. Ela foi a primeira historicamente a aparecer, e muitas vezes ela é ensinada também nessa sequência histórica. Portanto, aborda-se primeiro tempo contínuo e depois passa-se a tempo discreto. Eu prefiro fazer ao contrário, como faço, porque, como vos disse, mais que uma vez, o tempo discreto, do ponto de vista de alguns detalhes matemáticos, é mais simples, não tem tantas, digamos, particularidades que podem ainda complicar mais a compreensão. E então, depois de falar de tempo discreto, falar de tempo contínuo. E, portanto, o que é que eu coloquei lá? Fiz dois vídeos para aqueles que olharam para isso já. Um, basicamente, sobre a forma de chegar à versão que nós usamos da série de Fourier. E, portanto, é uma versão também que se baseia em exponenciais complexas. Como eu vos disse, isso é para nós a forma mais compacta de andar aqui com os senos e cossenos às voltas. E, portanto, digamos, a questão aqui é muito paralela àquela que vimos no caso de tempo discreto. E a pergunta, nós chegamos de tempo discreto através da analogia a bases, não é? A espaços vetoriais e a decomposição numa certa base, e, portanto, ela é direta no caso da série discreta, porque nós podemos ver os sinais de tempo discreto como vetores num espaço finito. No caso contínuo, já é um bocadinho mais complicado, porque aí passamos a ter espaços de dimensão infinita, ou espaços de funções, e, portanto, digamos, pode não ser tão óbvio logo porque é que se pode também ter representações deste tipo. Então a questão é, ok, nós vimos isto no caso de tempo discreto, ok? Tem aqui a fórmula de reconstrução da DFT. A pergunta é, será que eu
de uma forma mais ou menos equivalente, consigo ter isto também para sinal de tempo contínuo. Ou seja, vamos imaginar que eu tenho um certo x de t, que se repete periodicamente, de t em t segundos. Será que eu consigo também arranjar aqui uma combinação linear de funções deste tipo exponenciais, em que andam aqui estes ômegas k desempenham o papel das frequências, e portanto eu agora tenho t aqui, tempo contínuo. Será que eu consigo ter isso? E digamos, a pergunta a seguir que se faz é, ok, sendo isto periódico, quais são as condições que são impostas aqui para que essa periodicidade se verifique? E portanto fazemos basicamente passos paralelos ao que fizemos na outra. Vamos calcular isto aqui para x de t mais o período, e portanto aparece aqui o t mais o período, isto parte-se em duas exponenciais. Ora, para esta ser igual àquela, para impormos a tal periodicidade, ou seja, este igual àquele, quer dizer que este termo tem que ser igual a 1, se este termo é igual a 1, quer dizer que esta fase aqui em cima tem que ser um múltiplo de 2π, e portanto, se é um múltiplo de 2π, tem que ter esta forma, e chegamos então a uma relação que nos diz que frequências é que eu posso ter na composição de um sinal que é periódico com período t. E a conclusão que chegamos é que as frequências vão ser múltiplas da dita frequência fundamental, ou seja, não é, da frequência mais baixa que eu posso encontrar aqui, que é exatamente o período de repetição do sinal. E portanto vou ter, neste caso aqui terei radianos por segundo, por isso é que está multiplicado por 2π, mas se eu olhar para hertz teria 1 sobre t, 2 sobre t, 3 sobre t, por aí fora, todos os múltiplos dessa tal frequência fundamental. E portanto, eu nesse caso teria então uma relação em que aparecia aqui esta exponencial. Reparem no paralelismo, a diferença entre o tempo discreto e agora o tempo contínuo é, em vez de n, digamos que é o período de medição, no caso tempo discreto, número de amostras, tenho t, passo a t segundos, e em vez de n, que me indexa a amostra, temporalmente, tenho t, que me diz em segundos onde é que eu estou. Okay? Portanto, essas são as duas diferenças logo que se vêem ali, mas de resto existe um paralelismo grande. Outra diferença, e essa aí é grande, é que, como nós vimos, enquanto que neste caso eu vou ter só n maiúsculo destas exponenciais diferentes umas das outras, porque elas depois repetem-se periodicamente, lembram-se disso, nós verificamos isso. Neste caso aqui, não. Todos estes termos exponenciais, se vocês forem ver, correspondem a termos que são diferentes uns dos outros. Ou seja, eu posso sempre ir aumentando a frequência, e podem imaginar isso num seno ou num cosseno de tempo contínuo, não é? Eu vou sempre aumentando a frequência e vou tendo sempre funções que são diferentes. E, portanto, há de infinito. Eu tenho potencialmente um número infinito delas. Desde menos infinito a mais infinito, eu posso ter aqui valores diferentes. E, portanto, eu deixo de ter uma soma finita para ter uma soma potencialmente infinita aqui para conseguir reconstruir o x. Acontece também que estas exponenciais são todas ortogonais entre si. E, portanto, se eu alargar a nossa definição de produto interno, que tínhamos visto para o caso de tempo discreto para tempo contínuo, deixo de ter um somatório, passo a ter um integral, continuo a ter aqui o integral do produto entre um e o conjugado do outro, ok? Portanto, esta é a definição para tempo contínuo de produto interno. E se eu for calcular, eu não tive aqui a fazer as contas, mas vocês têm isso nas folhas, se quiserem ver mais detalhes. Se forem calcular aqui o produto interno entre dois termos destes, um para a frequência indexada por K e outra por L, vão chegar à conclusão que para todos os termos em que K é diferente de L é zero, e portanto são ortogonais, e no caso de K ser igual a L, têm T. Portanto, elas são ortogonais, mas não têm norma igual a 1. E daí, portanto, a ideia depois de como determinar estes coeficientes também é muito similar à outra que vimos. Estes coeficientes vão ser, neste caso, a projeção do x de t. Sim. Qual é que é o objetivo de sabermos que são ortogonais? É assim, numa base, se tiveres, imagina uma base tridimensional, ok? Aquela, ou bidimensional até. Bidimensional, que é mais simples.
Se tu tiveres uma base bidimensional em que os vetores de base são ortogonais, imagina tens aqui um vetor de base e aqui outro vetor de base, vamos chamar aqui o 1 e o 2, por exemplo. Se eu quiser decompor um certo vetor segundo estes dois, é direto eu calcular o produto interno e, portanto, tenho a projeção direta destes sobre estes eixos. Portanto, facilita do ponto de vista de cálculo serem ortogonais. Mas não é obrigatório eu ter uma base em que os vetores são ortogonais. Eu posso ter uma base, por exemplo, assim. Tenho um vetor aqui e tenho um vetor ali. Ok? Agora, digamos, se eu quiser decompor nestes, as operações são um bocadinho mais complicadas de fazer, ok? Tenho de entrar aqui com os ângulos que fazem e, portanto, não é simplesmente a projeção aqui direta, como neste caso, ok? E, portanto, não é um requisito, repara, acontece neste caso que elas são ortogonais, mas não é obrigatório, eu quando estou a representar numa base um certo vetor, num espaço de dimensão n, que seja, não é obrigatório que os vetores sejam ortogonais entre si. Eles podem não ser, eles não podem ser colineares. Portanto, eu tenho que ter sempre um conjunto, se o espaço é de dimensão n, eu tenho que ter pelo menos um conjunto de n vetores linearmente independentes. Porque se eu tiver menos, há direções, digamos assim, que eu não consigo representar. Mas podem não ser ortogonais, ok? Portanto, não é uma obrigatoriedade. Mas aqui neste caso acontece que são. E, portanto, são... e outra coisa, portanto, elas podem ser ortogonais, como é aqui este exemplo, mas podem não ter norma 1. Se não tiverem norma 1, vamos ter que também normalizar, de acordo com a norma que têm. Estes aqui não têm norma 1, têm norma t. Tem norma raiz de t, de facto, porque o produto interno dá o quadrado da norma. Portanto, não é, por exemplo, uma base ortonormada, é uma base só ortonormal. Ok. Estava eu a dizer, então, sabendo disto da ortogonalidade, eu posso calcular a representação segundo cada uma dessas funções de base, digamos assim, calculando o produto interno do sinal com cada uma delas. E, portanto, isto que eu tenho aqui, esquisito, é o equivalente aqui a eu fazer esta projeção para saber quais são as coordenadas deste vetor segundo cada um destes vetores de base. É o equivalente, é eu fazer o produto interno dos dois, basicamente. E, portanto, aqui o que eu estou a fazer é produtos internos e a normalizar, porque como eles não têm norma 1, eu vou ter que compensar aqui de alguma forma para que estas coisas depois batam certo em termos das constantes envolvidas. E pronto, resume-se, digamos, a isto a série de Fourier. É óbvio que nós podemos transformar isso e tem também uma subsecção nas folhas em que são feitas lá as contas para eu representar isto em termos de séries de senos e cossenos separados, por aí fora, e há muita variante possível nesta representação. Mas a mais compacta, basicamente, é esta, ok? Se nós quisermos transformar isto só em senos e cossenos ou coisas de género, podemos fazer aqui umas contas. Não é muito relevante para o que nos interessa agora e, portanto, não vamos estar a bater muito nisso. De qualquer forma, ficam a saber que é possível se o quiserem fazer. Portanto, temos aqui o par de transformações. Agora, há coisas que não aconteciam aqui. Por exemplo, seja qual for o vetor x, o sinal x que eu tenho aqui, ele tem sempre uma representação em termos da DFT, em termos da série discreta. Não há nenhum sinal para o qual não exista uma representação. Já não é verdade no caso da série clássica. Há sinais periódicos para os quais estas coisas não convergem. Acontece, felizmente, que são sinais ditos matematicamente patológicos, ou seja, são construções relativamente esquisitas e, portanto, do ponto de vista de engenharia, e aquilo que nos interessa mais, isso não nos causa, em princípio, grandes problemas. E, portanto, assumimos que para todos os sinais de interesse nós podemos ter representações destas. Mas convém saber que
não é universal esta representação. Não posso dizer que, seja qual for o sinal periódico, ele tem sempre uma representação em série de Fourier. Pode não ter. E, portanto, esse é um aspecto que lá está, aqueles detalhes que eu vos dizia que no caso de tempo discreto não acontecem, portanto, são tudo somatórios finitos, não há aqui problemas nenhuns. Aqui já temos somatórios infinitos, temos integrais e as coisas já podem correr mal em algumas situações. Ok, portanto, isto dá uma ideia de como é que nós podemos ver a representação em série de Fourier. Depois, uma coisa importante que eu vos vou depois mostrar também ali digamos, na prática, em termos de uns gráficos que tive de manhã a fazer, eu costumo fazê-los no quadro, mas desta vez decidi fazê-los em octavo para vos mostrar, e coloca-se com a questão, ok, então mas será que há alguma relação entre isto que vimos agora e aquilo que tínhamos visto? Ou seja, imaginem, eu tenho um certo sinal x de t e amostro, tiro amostras de TA em TA. E tiro, por exemplo, n amostras no período, ok? Portanto, por um lado, eu posso representar o x de t através da série clássica, aquilo que acabei de vos mostrar, tempo contínuo. Por outro lado, eu posso, e assim, não é? E, portanto, o contrário, é o para, não é? O x de t para reconstruir, o x de k são os coeficientes, é a representação em frequência. E, por outro lado, posso pegar nas amostras que tiro daqui e representá-las também em termos de série discreta, usando aquilo que vimos. Aqui a única diferença é que eu, por uma questão de, digamos, de relacionar entre tempo discreto e tempo contínuo, não coloco aqui x de n, ignorando o período da amostragem, mas associo o período da amostragem. Só para termos uma ligação mais óbvia àquilo que vamos ver. Reparem que eu posso calcular a série de Fourier discreta, a DFT, de qualquer sequência de pontos, independentemente deles resultarem ou não da amostragem de um sinal. Portanto, eu posso ter uma sequência de pontos que podem não vir da amostragem de um sinal qualquer, seja ele qual for. Mas podem vir, e, portanto, posso de facto ter, e a maior parte das vezes, de facto é assim, esses valores vêm da amostragem de um certo sinal de tempo contínuo. E por isso, eu genericamente não preciso de ter este TA, de um período de amostragem, uma frequência de amostragem associada a isto. Então, aqui, a ideia é a seguinte. Vamos tentar reescrever isto de forma a poder comparar uma coisa com a outra. E aqui o que eu fiz é, ponho aqui 1 sobre t, reparem que tinha 1 sobre n, portanto vou ter que o compensar de algum sítio, ele está aqui, foi atirado aqui para dentro do somatório. Mas também, se multiplicar por 1 sobre t, tenho que cortar o t para isto continuar a ser igual, ok? E faço algo semelhante aqui no expoente, também ponho aqui sobre t, estava sobre n, empurro o n para ali e meto aqui o t para compensar com aquele. Portanto, isto continua exatamente igual àquilo que eu tinha ali. Depois, o que é que eu faço? Ora bem, se eu olhar para aqui, o t sobre n é o período de amostragem, porque eu tenho um período de duração t segundos e tenho n pontos tirados nesse período. Portanto, o espaçamento entre eles, obviamente, vai ser o t a dividir pelo número de pontos que tenho. Portanto, isto de facto, este t sobre n é o período de amostragem. E, portanto, vou substituir aqui pelo período de amostragem onde tinha ali. E aqui também, nestes dois sítios. E, portanto, fico com isto escrito desta forma. E agora aqui é, digamos, o grande passo, que é nós olharmos para isto e percebermos que isto é uma aproximação a este integral. Vocês ouviram certamente falar de somas de Riemann, quando falaram de integração, e, portanto, basicamente o que nós fazemos é usar aproximações para calcular a área debaixo de uma curva à custa de retângulozinhos, não é? O que eu vou ter aqui são retângulos que têm um espaçamento de TA, ok? E, portanto, cada coisa destas pode ser visto como o valor da função de tudo isto, esta coisa aqui completa, vezes a largura do retângulo. E o que eu estou a somar são esses retângulos todos. E, portanto, isto é uma aproximação a este integral, de facto. Eu vou ter aqui retângulos a somar-se
uns aos outros e vou ter uma aproximação integral. Portanto, a conclusão que se tira daqui é que há uma relação entre a série clássica do sinal de tempo contínuo e a série discreta do sinal amostrado, respectivo. Portanto, eu posso usar como aproximação desta, posso usar a DFT. E eu vou-vos mostrar até que ponto é que isso, digamos, quais são as implicações dessa aproximação e quais são as condições de utilização dessa aproximação. É óbvio também, não é? Para quem percebeu a história da integração e das somas de Riemann e dessas coisadas todas, que quanto mais estreito é este retângulo, melhor é a aproximação. Sabemos disso. E, portanto, também é mais ou menos natural que quanto mais pontos eu tiver aqui, mais perto estou do original. Portanto, faz sentido. Ok, mas eu vou-vos mostrar, vou-vos exemplificar isso daqui um bocadinho. Portanto, relativamente, digamos assim, à parte mais teórica deste capítulo, resume-se a isto. Não há assim muito mais a falar. Não vamos esticar muito mais as coisas, não vale a pena. O importante é passarmos depois à transformada de Fourier, porque essa sim tem uma utilização bastante maior. Embora a gente vá regressar, mesmo na transformada de Fourier, vamos regressar a esta, porque há coisas que não podem ser calculadas diretamente na transformada de Fourier e vamos usar uma mistura entre as duas para conseguir representar sinais que são de duração limitada com sinais que são periódicos. Mas eu depois explico-vos isso, não vale a pena agora estar a lançar mais confusão. Ok. Como eu vos disse, há um ou outro aspecto que é importante aqui e que eu vos queria mostrar e falar sobre ele. E um deles tem a ver exatamente com um exercício que vem no fim do capítulo, acho que tenho aqui aberto, está aqui, que é este, e que nos permite extrair algumas conclusões bastante importantes do ponto de vista de processamento de sinal. Que é o seguinte, ok, isto, o sinal, digamos, retangular, que é o caso que eu tenho aqui, portanto é este 5.5. É um sinal que tem também um papel muito importante em processamento de sinal, porque nos permite, se nós soubermos o que é que acontece em termos de tempo, frequência e vice-versa, quando estão em causa sinais que são retangulares, há muitas coisas que facilmente se percebem depois à custa disso. Portanto, é bom a gente perceber exatamente o que é que está envolvido aqui. Então a questão ali é a seguinte, ok, vamos imaginar que eu tenho um certo sinal periódico, assim, ok? Ok, mais ou menos. E, portanto, uma questão de conveniência, vamos dizer que ele tem altura 1, embora eu depois na demonstração vou ajustar esta altura aqui de forma a ter energia constante, que eu vou mudar umas coisas, mas depois a gente fala nisso também. Mas para já vamos assumir que é a altura 1, para facilitar as contas. E que ele se repete periodicamente, com período T, ok? Aqui será o período de repetição. E que esta parte que está a 1 tem duração tal. E, portanto, eu aqui estou a desenhá-la simétrica, portanto, estou a desenhar um sinal que tem simetria par, mas poderia não ser, e a gente também vai falar nisso. Se não for o caso, o que é que acontece? E, portanto, ele aqui será entre tal, menos tal sobre 2 e tal sobre 2, ok? A questão é, qual é a representação em frequência disto, ok? Portanto, se eu calcular agora a série de Fourier, o que é que eu vou ter aqui em termos de espectrais? Aqui os capas, e vou ter aqui os x de capas, que eu calculo à custa disto aqui, certo? Portanto, a fórmula direta da série de Fourier. E, portanto, reparem, eu vou ter no domínio da frequência, já agora, já que estou a falar nisso, eu me tinha esquecido de referir.
conforme nós vamos andando agora nestas tais combinações de sinal periódico e sinal não periódico, e para já ainda só estamos a falar de sinal periódico, e tempo discreto e tempo contínuo, nós vamos ver variantes também no que é que se passa em termos de ser discreto ou contínuo no domínio da frequência. Reparem que neste caso não, no caso sim, aqui no caso da DFT, a representação em termos de domínio de frequência é também discreto. E o mesmo acontece com a série de Fourier. Eu passo a ter tempo contínuo, mas a representação espectral continua a ser por riscas. Eu continuo a ter um espectro por riscas. E isso é uma característica dos sinais periódicos. Todos os sinais periódicos têm uma representação por riscas, sejam eles de tempo contínuo ou de tempo discreto. Todos os sinais de tempo contínuo têm uma representação em frequência contínua. Ou seja, todas as frequências, em princípio, são possíveis de existir. Aqui, nestes casos, só um conjunto específico de frequências é que pode compor esse sinal, e são exatamente estes múltiplos aqui da frequência fundamental. Okay? Portanto, já eram no caso de tempo discreto e continuam a ser também no caso de tempo contínuo. E, portanto, dito isto, nós vamos ter, no caso da série clássica, também espectros de riscas, okay? Portanto, indexados por capa. Bom, a questão é, quais são os x de capa para este sinal? Vamos fazer umas contas. Ora, o x de capa é o tal 1 sobre t, integral, e aqui, à semelhança do que eu já vos tinha dito no caso de tempo discreto, eu posso, como isto é periódico, é periódico no tempo agora só, ok? Portanto, não vai ser periódico na frequência. Mas como é periódico no tempo, eu posso escolher o intervalo do sinal de comprimento t que for mais conveniente para as contas que eu vou fazer. E eu aqui, e já vão ver porquê, vou escolher entre, eu de facto deveria pôr entre t sobre 2, vamos pôr primeiro, entre menos t sobre 2 e t sobre 2. Ou seja, basicamente eu estou aqui a apanhar este bocado de sinal, ok? Aqui entre menos t sobre 2 e t sobre 2. Portanto, vou ter que calcular o x de t é levantado a menos j, 2π sobre t, kt, dt, ok? Tenho um integral agora. E é o que eu ia escrever há bocado, mas que não escrevi, só para vocês verem o porquê. De facto, daqui até ali isto é zero, tal como daqui até ali é zero, e portanto eu posso integrar só entre menos tal sobre 2 e tal sobre 2. E nesse bocado é igual a 1, portanto o xt é exatamente igual a 1. Fica só a exponencial, é levantado a menos j, 2π sobre t, kt. E agora temos que integrar aquilo, o que é das coisas mais simples de fazer, porque o integral de uma exponencial é a própria exponencial. E portanto eu vou ter a própria exponencial, menos j, 2π sobre t, kt, só que tenho que dividir pela derivada do expoente, não é? E portanto fica menos j, 2π sobre t, k, derivada em ordem a t, e isto integrado entre menos tal sobre 2 e tal sobre 2. Ok? E continuando aqui a fazer umas contecas, isto agora é substituir pelos limites de integração. Tenho aqui o sinal menos, portanto eu vou substituir ao contrário, que é para trocar já o sinal. Portanto, em vez de fazer deste menos este, vou fazer este menos aquele e troco logo o sinal. E portanto vou ficar com L levantado, que é mais, porque é menos tal sobre 2, cancela com aquele menos, 2π sobre t, k tal sobre 2, menos L levantada menos j, 2π sobre t, k tal sobre 2, ok? E agora dividir por aquilo, e o menos já foi compensado ali em cima. Isso escapa. Pronto, e agora é uma daquelas coisas que a gente tem que ter olho, que é ver que isto é uma daquelas representações, neste caso do seno, ok? Portanto, lembram-se, o seno de θ pode ser escrito como E levantada jθ menos E levantada menos jθ sobre 2j, e portanto eu tenho aqui, neste bocado, não é, 2j vezes o seno daquilo ali. E portanto vou ter 2j vezes o seno de 2π sobre t, k tal sobre 2. Ok? Sobre o que tenho ali embaixo. J, 2π sobre t, k.
Portanto, aqui o passo, digamos, é ver que isto tem a forma de um seno, a menos desta constante ali, e portanto que aquilo dá um seno. E agora, é simplificar, posso cortar este 2j com este j vezes 2, aqui este 2 com aquele 2 também, não é? E portanto isto fica um bocado mais simples, esta frente. Fica um bocado mais simples, em que eu fico com seno de k tal sobre t vezes k, vou escrever assim, e aqui fica π, e esqueci-me do π, e π sobre t vezes k. Ok, e chegamos a uma coisa que, enfim, não é assim muito apelativa. Contudo, isto tem uma forma também muito peculiar em processamento de sinal, e acho que já tinha falado disso, já não me lembro bem, que é uma função que a gente designa de sinc de x, e que em termos de processamento de sinal é definida como seno de πx sobre πx. Eu digo em termos de processamento de sinal porque há também uma definição, digamos, mais dos matemáticos, talvez, em que eles chamam sinc de x ou seno de x sobre x. Nós pomos ali o π, porque nos dá jeito, provavelmente. Ora, se olharem para aqui, eu tenho isto quase naquela forma. Tenho aqui π vezes qualquer coisa, e aqui embaixo falta-me, tenho π vezes quase a mesma coisa, falta-me o tal. E portanto eu tenho que multiplicar aqui por tal e dividir aqui por tal. Bolas, aqui em cima. Ok? Portanto tenho que multiplicar, divido por tal e multiplico por tal. E agora olhando para ali, então o que é que eu fico? Fico com, reparem, o papel do x aqui, da variável, é aquele k ali. Agora perdi-me. Portanto, fico com... O que eu estou para aqui a fazer? O professor esqueceu-se do 1 sobre t, de cima. Mas espera aí. Ora, deixa-me olhar aqui para a minha cábula, que eu fiz as contas há bocado. Acho que não me enganei aqui nada. Neste espaço a gente às vezes deixa para trás alguma coisa. Ora, portanto, fico com... Tenho que multiplicar por... Exato. Por... Está bem. É isto. E, portanto, isto agora é basicamente tal sobre t vezes sinc de tal sobre t vezes k. Ok? Portanto, diz. Eu acho que o professor esqueceu-se de 1 sobre t a meio. A meio. Porque Está em falta. Ora, vamos lá olhar para isto outra vez. Portanto, aqui integra, primitiva isto, portanto é a mesma exponencial a dividir pela derivada, e portanto fica menos j2π sobre tk. Sim, só que entretanto já não tem 1 sobre t. Tens razão. Têm razão. Devem ter quase todos razão aí desse lado. Perdi, eu sou perito a perder estas coisas por aqui fora. Ok, então mas espera lá. T, 1 sobre t, ok, tudo bem. Aqui tem 1 sobre t. E agora... Aqui 1 sobre t. E, portanto, e aqui 1 sobre t. 1 sobre t aqui também. E, portanto, o que é que eu tenho aqui agora? Ora, este cortava com aquele, mas eu preciso de ter isto na forma certa, é isso, ok. Tá, bate certo agora, ok.
Eu estava a chegar ao resultado certo, mas é aquilo, é o habitual, não é? A gente quando sabe o que é que tem que dar mesmo que se engane pelo caminho, depois arranja maneira a isto bater certo. Portanto, eu fico aqui com este termo a multiplicar e tenho isto agora, depois de ter, digamos, composto, metendo o tal aqui e dividindo ali, fico com isto exatamente na forma de seno de πx sobre πx, em que o x é o tal sobre t vezes k, ok? Portanto, é isto aqui. Isto é o x equivalente àquilo que temos ali. E, portanto, esta é a forma final, ok? Caramba, isto às vezes corre mal. Pronto. Porquê é que isto é relevante e porquê é que existe esta função sync definida? Porquê é que a gente usa esta função sync? Porque existe, e nós vamos vê-la e usá-la várias vezes, esta relação entre sincs, portanto, funções... já agora, o que é uma sync? O que é que este sync de x é? Okay? Vamos ver a forma dela. Portanto, escrevendo aqui outra vez, sync de x é igual ao tal seno de πx sobre πx. E, portanto, isto, se eu fizer um gráfico disto, o que é que eu tenho? Primeiro, lembram-se de um dos vários limites que vocês em cálculo andaram a ver, que é o limite quando x tende para zero de seno de x sobre x, que é 1, ok? E, portanto, quer seja x vezes qualquer coisa, se eu dividir pela mesma qualquer coisa, isto continua a ser 1. Ou seja, embora isto não esteja definido em zero, não é? Se eu colocar aqui 0, fica um 0 sobre 0, mas se calcularmos o limite, usando uma daquelas regras para, digamos, resolver a indeterminação, aquilo que vocês viram, chegamos à conclusão que isto tem limite 1. E, portanto, em 0 é 1. E depois tem uma outra coisa interessante também, que são as passagens por zero da sync. Reparem que a sync, definida desta forma, passa por zero em todos os inteiros. Passa por zero para x igual a 1, porque é o seno de π, para x igual a 2, que é o seno de 2π, e por aí fora. Okay? E, portanto, se eu marcar aqui os inteiros, 2, 3, 4, ok? Isto é o x, eu vou ter esta função assim, com este aspecto. Okay? E ela é simétrica, é uma função par, e, portanto, vai ter o mesmo aspecto para este lado. Okay? Reparem, faz sentido, não é? Porque isto é um seno, portanto tem a parte oscilatória do seno e é um seno que vai sendo amortecido por este valor que vai aumentando. Portanto, eu vou tendo cada vez um ganho mais pequeno, ele vai tendendo para zero, mas oscilando sempre. E, portanto, esta é a forma da sync. E estava eu a dizer que esta relação entre sinais retangulares e syncs é muito importante em processamento de sinal porque é exatamente o que acontece quando eu passo de um domínio para o outro. Se eu tenho retângulos num domínio, eu tenho sincs no outro e vice-versa. Portanto, se tenho retângulos ou sinais retangulares no domínio do tempo, tenho sincs no domínio da frequência. Se tiver sincs no domínio do tempo, tenho retângulos no domínio da frequência. Aliás, eu acho que já vos tinha dito por alto, ainda numa aula presencial, que por exemplo, é impossível nós implementarmos um filtro passo abaixo ideal, que será um filtro em que eu teria ganho 1 até à frequência de corte e 0 daí para a frente, se estiver em escala linear, ok? Porquê? Porque, exatamente devido a esta relação, portanto, eu aqui estou no domínio da frequência, isto aqui, imaginem que é tempo, se eu tenho um T e um F muito parecido um com o outro, eu para ter esta forma no domínio da frequência teria que ter, portanto, o equivalente no domínio do tempo seria uma resposta impulsional deste tipo. Ora, isso implica, primeiro, uma resposta impulsional de duração infinita. Mas não é só esse o problema é que ela é não causal. E, portanto, eu teria que considerar que ela começou desde que o universo foi criado e se calhar um bocadinho antes. Portanto, na prática eu não consigo implementar, por muito que me esforce, um filtro passo abaixo ideal. Eu não consigo ter transições abruptas, de facto, em nenhum dos domínios, porque isso implica uma extensão infinita no outro. Basicamente é essa a lição.
Ok, portanto, estas contas todas era basicamente para nós chegarmos a esta relação e percebermos como é que se chega lá. Não tem nada de muito especial, é só fazer aqui as contas e não se enganarem como eu. Depois, podemos começar a fazer algumas perguntas, que são, por exemplo, a seguinte, que é, eu aqui defini a largura, digamos, do retângulo que está a 1 como tendo duração de tal. E, portanto, eu chego a esta relação aqui, que depende não só do período t, obviamente, mas depende do tal também. A questão é a seguinte, o que é que influencia eu ir mudar? Imagina que eu fixo o t, portanto tenho uma certa periodicidade de t, 1 segundo, ou 10 segundos, ou 1/10 segundo, o que for, isso está fixo. Mas agora o que eu vou mudar é a duração aqui do impulso, digamos assim. Reparem, normalmente se o tal for t sobre 2, eu chamo isto de uma onda quadrada, não é? Porque eu tenho o tempo a 1 e o tempo a 0 exatamente iguais. Genericamente chamo-lhe uma onda retangular porque eu posso ter durações diferentes do tempo a 0 e do tempo a 1. E portanto, se eu for mudar aqui a duração disto, o que é que vai implicar em termos espectrais? Vamos ver alguns exemplos, primeiro à mão e eu depois vou-vos mostrar em termos gráficos com o Octave para se ver melhor. Mas vamos imaginar primeiro que o que eu vou ver é para o caso de eu ter tal sobre t igual a 1/2, que é exatamente a onda quadrada. O sinal quadrado, ok? E, portanto, tem a duração a 1 e a duração a 0 exatamente iguais. Ora, se eu tiver isso assim, então os x de k, neste caso, vão ser quanto? Agora, para aqui, de consultar, vai ser 1/2 de 5 de k sobre 2. Não é? Tenho aqui 1/2 também, portanto fica 1/2 de 5 de k sobre 2. Ora, o que é isto? Vamos tentar desenhar aqui só a parte positiva. Portanto, tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, vamos pôr até 6. Ok, tenho aqui os capas. Vou ter, para k igual a 0, o que é que eu tenho? Ora, como 5 de 0, digamos ali é 1, portanto vou ter 1/2. Vou ter aqui 1/2. Portanto, a risca em 0 é 1/2. Já agora, o que é que esta risca em 0 diz? Mais uma vez. Onde é que eu tenho? Aqui. Quando eu calculo o coeficiente para k igual a 0, o que é que eu vou ter? Vou ter aqui, este expoente é 0, portanto é levantado a 0 é 1, vou ter o integral de t a dividir por t, ou seja, o valor médio dele. Mais uma vez, de forma semelhante ao que tínhamos visto no caso de tempo discreto, vamos ter a componente contínua do sinal, ok? E, portanto, o que isto me diz é que a componente contínua desta onda quadrada é 1/2. Bate certo ou não? Bate. Se eu tenho metade do tempo o sinal a 1, metade do tempo o sinal a 0, ele em média tem 1/2. Portanto, a risca aqui em 0 diz-me exatamente qual é o valor médio do sinal. Depois, ora, eu sei que ele passa por 0 nos inteiros. Neste caso, os inteiros vão acontecer para capas igual a pares. E, portanto, ele vai passar por 0 em k igual a 2, k igual a 4, k igual a 6, 8, por aí fora. E vai ter, então, a forma da sinc, que a gente diz, normalmente envolvente, não é? Se eu quiser desenhar aqui o que seria se eu desenhasse a função contínua, eu vou ter algo com este aspecto. E, portanto, eu vou ter uma risca aqui na posição 1, que tem um valor que é fazer as contas, não sei quanto é que é o valor, vai ser seno de... como é que é? Seno de π sobre 2... Sim, seno de π sobre 2 sobre π sobre 2. Certo? Acho eu. Yep. Depois tenho 0 aqui em 2. Tenho 3. 0 aqui. Em 5 tenho. Por aí fora. Portanto, tirando esta primeira, que tem a ver com a componente contínua, eu vou ter nas riscas ímpares,
valores diferentes de zero e todas as riscas pares iguais a zero. Ok. Então, e se eu estreitar o sinal? Ou seja, se eu apertar aqui o impulso, se em vez de ter este tal sobre t aqui igual a 1/2, tiver, por exemplo, igual a 1/4. Ele só está 1/4 do tempo a 1 e está os outros 3/4 a 0. Qual vai ser a implicação disso em termos aqui do novo gráfico? Íamos ter, então, nesse caso, portanto, para tal sobre t, isto aqui faz confusão, para tal sobre t igual a 1/4, eu ia ter, portanto, vai ser, já agora só para ficarem visualmente com uma ideia, vai ser algo assim mais com este aspecto, não é? Portanto, eu estou mais tempo a 0 do que a 1. Portanto, ia ter os x de k, iam ser 1/4 vezes 5 de k sobre 4. Ó, setor, Diz. por acaso estava a copiar o que estava na outra folha, se eu pudesse mostrar as duas, se fosse possível. Posso? Ok. De qualquer forma, eu estou a gravar isto, depois podes ir, princípio, se não pifar, podes ir ver, acho eu. Deixa-me só verificar se está a gravar. Está, recordem. E portanto, mas ok, tudo bem, eu coloco, não há problema. Estava eu aqui a dizer, então, que no caso de eu ter o tal sobre t igual a 1/4, eu vou ter o x de k dados por isto, e se eu agora for desenhar o resultado, eu vou ter que empurrar isto um bocadinho, vamos lá tentar gerir espaço. Se eu for tentar então desenhar isto, o que é que eu vou ter? Ora, primeiro, reparem, neste caso o sinal vai ter uma média, passa a ser 1/4, ok? O que faz sentido, não é? Porque para k igual a 0 isto vai dar 1/4 ali. E portanto eu vou ter aqui 1/4 em 0. E agora eu vou passar a ter as passagens por 0, acho que deixaste o microfone ligado ou coisa do género? Sim, foi eu. És tu, João, ok, obrigado. Portanto, vamos ter aqui... Professor. Diz. Posso só interromper um segundo, porque na verdade o senhor está falando que quando o k for igual a 0, você vai ter aquela função, no caso, igual a 1/4. Mas o sin com o k igual a 0, não seria o seno de k sobre 4 dividido por k sobre 4? E daí isso daria 0. Não. Daria 0 como? Não, porque, repara, não sei se ouviste o que eu tinha dito há bocado. É que esta função 5, o limite disto, o limite quando x tende para 0 de 5 de x é 1, ok? Porque tem a ver com o limite de seno de x sobre x quando x tende para 0, que é um daqueles limites que em cálculo vocês falam, porque é uma indeterminação de início, dá 0 sobre 0. Exato. Não é? Mas o limite, de facto, fazendo os cálculos do limite, chegamos à conclusão que é 1. E, portanto, de facto, aqui o que vai acontecer em 0 é que eu vou ter isto, vai ser 1. E, portanto, fica vezes 1/4 e daí ser 1/4, ok? Ok. Ok. Portanto, continuando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok. Como eu tenho passagens por 0 em todos os inteiros aqui do argumento, eu passo a ter passagens por 0 para múltiplos de 4, não é? E, portanto, vou ter uma passagem por 0 aqui, uma passagem por 0 ali, por aí fora. Quer dizer que a tal envolvente, a 5 envolvente aqui, vai ter um aspecto mais assim, mais espalhado. E, portanto, vou ter uma componente aqui diferente de 0, uma componente aqui diferente de 0, outra diferente de 0. Esta é 0, esta é diferente de 0, por aí fora. 0, ok? E o que é que... Já agora, no limite, o que é que isto significa? Vamos imaginar que continuávamos a estreitar cada vez mais um impulso ali. Ora, isso quer dizer que eu ia ter as passagens por 0 cada vez mais longe. A primeira passagem por 0 ia acontecer cada vez mais longe, certo? No limite, se eu transformar aquilo numa largura 0,
não é? No limite, eu nunca ia ter passagem por zero nenhuma disto. E, portanto, ia ter um espectro constante. Isto dá alguma intuição, de facto, ao que acontece, e é bom percebermos isso, conforme nós vamos tornando mais rápidas as transições no domínio do tempo, e, portanto, aqui reparem que eu tenho a transição, não é? Vai a 1, vai a 0. E quanto mais estreito é isto, mais rápida é essa transição. Menos tempo eu estou em 1. Portanto, acabei de ir para 1, já estou a vir para 0 outra vez. No limite tenho uma transição instantânea, basicamente. E a menos de eu ter aqui, neste caso, uma altura sempre igual a 1, e, portanto, isto de facto ia tender para 0, eu ia ficar com uma coisa que era 0, basicamente. Se eu imaginar, por exemplo, que vou compensando isto de forma a ter uma área sempre igual a 1, por exemplo, eu vou estreitando, vou tendendo para o Dirac. Certo? Ora, se eu fizer isso, o que eu estou a ver no domínio da frequência é que eu vou tendo um espectro cada vez mais plano. E no limite vou ter um espectro plano. Nós vamos voltar a falar disso, mas é só para vocês terem já uma primeira, ficarem a pensar na coisa, que é, se eu vou estreitando cada vez mais o sinal no domínio do tempo, eu cada vez vou ter um espectro mais espalhado, vou ter mais frequências. Reparem que as frequências aumentam nesta direção, eu cada vez vou tendo frequências maiores. E, portanto, no limite, se eu conseguisse gerar um delta, eu ia ter um espectro completamente plano. Iam estar presentes todas as frequências possíveis e todas elas com o mesmo peso. Que implicações é que isso tem na prática? Tem grandes implicações, porque quando eu estou a transmitir informação, interessa-me transmitir informação o mais rápido possível. E para eu transmitir informação, tipicamente, digamos, o mínimo que eu posso fazer é transmitir dois níveis, zeros e uns, ou o equivalente a isso. E, portanto, a mudança de estado de 0 para 1 determina-me eu conseguir enviar informação, bits, por exemplo. Quanto mais rápidas forem essas transições, mais bits eu consigo enviar por segundo. Ora, mas o que é que eu tenho que pagar por isso? Tenho que pagar uma largura de banda maior, porque tenho muito mais componentes nesse sinal que eu tenho que ter em conta. E, portanto, isso, digamos, é a triste realidade nossa, não é? A gente quer transmitir muita informação, mas esbarra na largura de banda que tem, porque se eu tenho uma certa largura de banda, ou seja, se eu tenho um canal de transmissão que só me deixa transmitir componentes até este ponto, se eu quiser transmitir informação de uma forma mais rápida, como essa informação vai estar também representada para lá deste limite que eu tenho, eu vou perder essa informação e não vou conseguir recuperar no receptor. E, portanto, tudo isto são conceitos fundamentais e que têm a ver, por exemplo, com sistemas de transmissão, sistemas de comunicação, tudo isso em que esta dualidade entre velocidade de transição que eu tenho no tempo implica larguras de banda cada vez maiores. Já agora, uma coisa que me esqueci de referir e que me lembrei agora durante esta conversa, que é, temos isto em capas, não é? Mas isto significam frequências. Cada coisa destas está associada a uma frequência. E a pergunta é, qual é a frequência? E a frequência, ao contrário do que acontecia no caso discreto, em que eu teria que perguntar, ok, eu digo a frequência, mas depois de me dizerem qual é a frequência da amostragem. Aqui não há frequência da amostragem, há frequências diretas. Portanto, eu lido diretamente com frequências, e essas frequências estão associadas exatamente a isto ali. Ora, a frequência mais baixa que eu tenho, que é a tal frequência fundamental, ocorre para k igual a 1. Para k igual a 0, vou ter a componente contínua, já vimos. Portanto, fico com a frequência 0. Para k igual a 1, eu vou ter a frequência fundamental. Para k igual a 2, vou ter 2 vezes a frequência fundamental e por aí fora. Ou seja, se eu quiser calibrar este eixo em termos de frequências, em hertz, eu iria dizer que esta primeira risca está à frequência 1 sobre t, esta segunda risca à frequência 2 sobre t e por aí fora, ok? Esta relação é direta, não temos que andar a fazer contas com frequências de amostragem, neste caso,
portanto, correspondem exatamente a todos os múltiplos da frequência fundamental. São os bits harmónicos, que são os tais múltiplos da frequência fundamental. Portanto, cada uma destas riscas corresponde a uma frequência. Mais concretamente, imaginem que este sinal aqui estava-se a repetir de 1 segundo em 1 segundo. Ok? Que isto era 1 segundo. Então quer dizer que esta risca significa componente de 1 Hz, esta de 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hz por aí fora. Imaginem que isto era um décimo de segundo. Então isto aqui eram 10 Hz, 20 Hz, por aí fora. Ok? Portanto, a relação, neste caso, é direta entre a posição da risca e a frequência, que será a posição da risca vezes a tal frequência fundamental. Ok. Portanto, eu julgo que era mais ou menos o que eu queria dizer em termos de coisas aqui rebuscadas, e queria-vos agora ir então mostrar de uma forma talvez mais limpinha e para termos uma outra percepção. E também a questão da aproximação da série da série clássica através da série discreta. Ok, portanto, eu estive aqui de manhã, eu nunca tinha feito este demonstrador, porque, como vos digo, costumava fazer estas coisas no quadro e usar as minhas capacidades, como podem ver, bastante avançadas de desenho, para mostrar isto, mas decidi hoje de manhã fazer uma coisa mais bonitinha. O código não está nada bonitinho, mas, para o caso, também não é essa a ideia. Posso depois e devo melhorá-lo. Ora, o que era? Rect, acho eu. Chama-se Rect. Eu já vos mostro o código de qualquer forma, para vocês terem uma ideia. Embora... Ora, o que eu tentei reproduzir aqui foi o seguinte. Foi aquilo que estivemos aqui a ver, mudando a tal relação... Está escondido aqui atrás agora. Mudando esta tal relação T sobre tal, e, portanto, variando a largura dos impulsos, e mostrar o que se passa em termos do espectro, e fazer uma outra coisa. E fiz duas coisas, de facto. Eu queria dar-vos... queria que fosse mais ou menos óbvio que, conforme eu vou estreitando, de facto, aqui eu já escondi a janela. O que é que eu fiz ao raio da janela? Olha, meu Deus, são tantas janelas. Não é esta janela, é esta janela. Conforme eu vou estreitando aqui o impulso, que de facto eu vou tendo um espectro mais largo. E esse espectro mais largo significa também que a potência ou a energia está mais espalhada, ok? Ora, e eu para fazer isso tinha que gerar sinais que tinham potência constante. Reparem que neste caso aqui, se eu estou sempre a impor que a altura é igual a 1, conforme eu vou estreitando, vou tendo cada vez uma potência menor do sinal. Não é? A potência está relacionada com o quadrado da amplitude, ora cada vez tenho menos espaço aqui a 1 e, portanto, cada vez vou tendo menos potência no sinal. No limite, quando isto se torna numa coisa estreita de largura 0, tenho potência 0, não tenho nada lá. E, portanto, o que eu queria, para ser comparável, era, conforme eu vou estreitando, vou aumentando a amplitude, numa relação que tem a ver com a raiz quadrada, não é? Porquê? Porque a potência tem a ver com o quadrado e, portanto, para estas coisas baterem certas, e eu ter sempre uma onda com a mesma energia, um sinal com a mesma energia, ou potência. E, portanto, neste caso, vocês vão ver para onde é que está o primeiro, é este. Portanto, aquele primeiro que eu vos mostrei, que tem aqui o 0.5 da relação. E então, o que é que mostra aqui o gráficozinho? Mostra as riscas, aquelas que eu desenhei no papel ali há bocado, se recorda, não é? Tem passagem por 0 nos pares, portanto em 2, em 4, em 6, por aí fora. Eu aqui estou a mostrar é o módulo disto, e portanto, assim que anda para cima e para baixo, não é? Tem partes positivas e partes negativas, mas estamos interessados só nas amplitudes, estou a mostrar só o módulo disso e portanto é sempre positiva. E depois coloquei por cima aqui a envolvente, a tal sync, para terem uma ideia do andamento disso. Neste caso tenho aqui 25 componentes, e veem que ele vai tendendo para 0, não é? Vai por aí fora. Se eu não me enganei nas contas, presumo que não, eu neste pedaço
nestas primeiras 25 componentes tenho mais de 99% da energia do sinal. Eu calibrei isto para isto ter energia 1. E portanto reparem que eu aqui tenho uma amplitude que é a raiz de 2. Exatamente para que a potência, e vocês depois façam as contas, para que a potência ou a energia de um ciclo, não é, seja igual a 1. E portanto eu tenho aqui neste bocado mais de 99% da energia. E já agora, e isso estava-me a falhar de início, que eu tinha-me esquecido de um pormenor importante, e por isso é que vos vou dizer também, porque é natural que esqueça. A energia, e eu tenho que puxar a janela para cima, a energia vem daquela tal relação de Parseval que vimos para o caso da série discreta. E aqui aplica-se a mesma coisa. Portanto, eu posso calcular a energia no domínio da frequência somando os quadrados dos módulos das riscas. Ora, acontece que eu, para o fazer, eu tenho riscas para o lado positivo e para o lado negativo. E, portanto, por exemplo, imaginem que eu tinha estas riscas assim, ok? E que eu queria saber qual era a energia associada a isto aqui. Imaginem que eu truncava o sinal daqui para a frente. Ele tinha mais componentes, mas eu não estava a considerá-las. Eu tenho também que somar estas deste lado, correspondentes, ok? E, portanto, em termos de energia total representada por isto, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vou ter que somar tudo isto. Portanto, vai ser o módulo do quadrado desta, mais o módulo do quadrado desta, ou 2 vezes o módulo desta, porque esta é igual àquela, por simetrias, e a única que aparece isolada é esta que só entra uma vez. Isto é só uma pequena nota para que, se vocês quiserem fazer essas coisas, ficarem já alertados que têm que somar não só o que eu estou aqui a mostrar, que é a parte positiva, mas também o correspondente do outro lado. Portanto, eu tinha que somar 24 riscas 2 vezes e mais o DC, a risca, o componente na posição 0. Ok. Portanto, fiz isso para 0.5, para 1/2, fiz para 1/4, como tinha visto ali há bocado, eu vos tinha mostrado há bocado. Reparem que a diferença vou pôr aqui, esticar para ficar igual. Passam a ter as tais passagens por 0 de 4 em 4, tem em 4, terá 1 em 8, em 12, por aí fora. E veem que vão começando a ter o espectro mais espalhado, ok? E de facto, embora não seja ainda muito aparente de forma visual, feitas as contas, e por isso é que eu as fiz, eu aqui tenho um bocadinho menos de energia dentro das 25 primeiras riscas. E se eu continuar por aí fora, isto é 1/8, ok? Eu aqui vou ter só já 96,6% da energia naquele mesmo número de riscas. E se eu passar a 1/16, que é esta aqui ainda, eu tenho pouco mais de 93%. E por aí fora, ok? Portanto, aquilo que eu estava a dizer, isto significa o seguinte: se eu tivesse uma largura de banda, imaginem que o sinal era este e que isto era 1 segundo, de facto aqui a escala de tempo. E portanto, se isto era 1 segundo, o período do sinal era 1 segundo, quer dizer que estas riscas estavam espaçadas de 1 Hz em 1 Hz, queria dizer que esta risca aqui correspondia a 25 Hz. Imaginem que eu tinha um sistema que só me deixava passar frequências até 25 Hz. O que é que acontece? Se eu passasse um sinal assim, que varia de uma forma mais lenta, eu conseguia passar mais de 99% da energia. Se eu passasse este sinal, se quisesse passar este sinal, já só passava pouco mais de 93%. E quanto mais rápida for esta transição, portanto, se eu continuasse aqui a estreitar isto, eu cada vez tinha menos energia a passar nesse canal de transmissão, supostamente limitado em frequência a 25 Hz. Ok? Portanto, isto é um conceito importante e, digamos, aqui na nossa volta rápida na série de Fourier, era algo que eu queria que vocês percebessem já, porque isto é um conceito que é transversal ao processamento de sinal e, portanto, que é fundamental perceberem estas relações portanto, da duração no tempo e na extensão na frequência, que elas apertam-se para um lado, estica-se para o outro. Não há volta a dar. Portanto, não há milagres. A outra coisa
Então, para demonstrar que vos queria mostrar aqui era a tal aproximação que vos falei. Fiz aqui uma coisa que se chama proxy. E a aproximação, aqui neste caso, é a seguinte. Imaginem mais uma vez que tem um daqueles sinais retangulares, com esta relação igual a 1/2, ok? E que tiramos algumas amostras dele. Portanto, estamos a mostrar o sinal. Neste caso, estou a tirar 10 amostras. Ok? Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Ficam 5 aqui na zona do 1. 1, 2, 3, 4, 5 na zona do 0. E, portanto, isto depois repete-se, não é? A próxima, se eu tirasse, ia ser ali. Eu só mostrei um ciclo a ser mostrado, mas se eu continuasse a mostrar, ia ter o mesmo padrão a repetir-se por ali fora. E depois, isto ainda deu alguma luta para eu acertar com as constantes e pôr isto direito, um em cima do outro, coincidentes. Tenho o quê? Tenho a tal envolvente aqui, mais uma vez, para termos uma noção da evolução das amplitudes da série de Fourier clássica. E depois tenho vermelho, com marcas que são asteriscos. Eu não sei se vocês conseguem ver, vamos pôr isto assim, brutalmente grande. Tenho os coeficientes da DFT, ok? E a ideia aqui é verem até que ponto é que eles são bem aproximados uns pelos outros. Portanto, o que eu gostaria era poder calcular através da série discreta, que não envolve integrais nem nada do género, não é? Portanto, são simples somatórios, conseguir aproximar a representação do sinal de tempo contínuo. Ora, se eu olhar para aqui, a risca em 0 está perfeita, está ali coincidente, depois esta risca em 1 está praticamente coincidente, em 0 parece que estão de acordo. Aqui, na posição 3, já estou a ver a representação da DFT um bocadinho acima. Depois aqui estão outra vez coincidentes, aqui já está bastante acima e por aí fora. E depois piora. Reparem que se eu estou a considerar 10 pontos na DFT, eu vou ter a correspondente frequência da amostragem em n igual a 5. E, portanto, a frequência da amostragem corresponde a esta risca aqui. E como vocês sabem, daqui para a frente as coisas já não fazem sentido do ponto de vista físico e eu, para além disso, tenho uma repetição, não é? Esta passa a ser, esta aqui é igual a esta é igual àquela e por aí fora. É óbvio que se eu for aqui, eu posso tentar fazê-lo e meter mais pontos, agora só para vermos a diferença. Ora, proxy, como vem este código, um bocado arrepiante. Ora bem, imaginem que eu ponho 50 pontos. Não, ponho 40 pontos, ok? E vou repetir aqui o comando, acho que está por baixo da janela, espero que... Ok, está ele. Ok? Portanto, eu agora passei a ter n igual a 40, quer dizer que tenho 20 amostras a 1, 20 a 0. E, portanto, vou ter agora aqui uma representação até 39, não é? Porque a risca 40 vai ser igual, do ponto de vista de DFT, vai ser igual à risca 0. Reparem, e isso é bom que fique claro nas vossas cabeças, a diferença entre eu ter um sinal de tempo discreto que me conduz a um espectro periódico, ok? Portanto, eu tenho aqui ele que vai repetir-se a partir daqui, estas riscas a vermelho, e o caso de eu ter um sinal de tempo contínuo em que eu tenho um espectro que não é periódico. É um espectro de riscas à mesma, mas não é periódico. E por isso é que a aproximação que eu estou a fazer, a partir de metade da frequência da amostragem, vai começar a ser desastrosa, não é? Como seria de esperar. E, portanto, eu começo a ter coisas que não posso usar como aproximações. Finalmente, só para vos deixar também já um bocadinho, digamos, da ideia, e nós, é uma das coisas que, falando da transformada de Fourier, vamos ver, o que é que acontece no ponto de vista de domínio de frequência quando eu amostro um sinal. E o que nós vamos ver é que quando eu amostro um sinal, eu vou ter no domínio da frequência o espectro desse sinal repetido em saltos iguais à frequência da amostragem. Ok? E, portanto, isso vai ser o que nos vai permitir finalmente provar
a razão de que temos que mostrar pelo menos ao dobro da frequência máxima, mas nós aqui, reparem, o que eu estou a fazer é mostrar um sinal, ok? Um sinal de tempo contínuo. E, portanto, à luz daquilo que acabei de dizer, que o espectro do sinal amostrado vai ser o espectro do sinal original replicado nos múltiplos da frequência da amostragem, vocês podem imaginar, de facto, que aqui tem a frequência da amostragem, por acaso não é aqui, é na risca seguinte, não é? Esta será a 39 e a 40, que não está aqui, seria a correspondente à frequência da amostragem. Se vocês imaginarem, o que estão aqui a colocar é basicamente uma cópia do espectro do sinal original centrado aqui. E há de aparecer uma outra a 2 vezes a frequência da amostragem e outra a 3 vezes a frequência da amostragem e por aí fora. Portanto, esta periodicidade que aparece no domínio da frequência é uma implicação direta de nós estarmos a mostrar sinais. Sempre que mostramos um sinal, vamos ter no domínio da frequência espectros que são periódicos. E, portanto, isso é uma outra propriedade importante e vamos falar dela mais extensamente, mas nesta altura era só para ficarem já alertados para isso e começarem a perceber o porquê destas coisas e como é que elas se relacionam. Elas estão todas relacionadas umas com as outras e é importante nós percebermos essas relações, porque, ops, morreu o meu ecrã. Vocês estão a ver o meu ecrã ainda partilhado? Vamos a ver preto. Pois, aconteceu algo no meu ecrã. Bom, o que vale é que eu estou a acabar isto, mas... pifou o meu ecrã. Bom, nesta altura, ok. Eu estava mesmo a acabar também. Portanto, estava eu a dizer que é importante vocês fazerem o máximo de ligações nas vossas cabeças destas coisas umas com as outras, porque acreditem que facilita imenso a compreensão delas, porque quando nós sabemos como é que elas se interligam, é fácil depois de perceber os conceitos, porque deixam de ser coisas completamente separadas umas das outras e passam a fazer sentido, todas elas ligadas. E basicamente era isso que vos queria dizer hoje, e eu estou sempre aberto obviamente a responder a perguntas, mas nesta altura aconteceu uma catástrofe no meu ecrã, vou desligá-lo e ver se o consigo reanimar. Agora apagou-se também o ecrã de baixo, ok, isto está promissor. Ok, acendeu o ecrã de... Não, aqui morreu. Bem, algo de grave aconteceu. Bom, pessoal, o que quer dizer também que eu agora, como é que eu vou parar o raio do zoom? Estou feito. Simplesmente fazer Alt-Tab, a ver se é para matar alguma página sancionada. Alt-Dev? Alt-Tab. E Alt-Tab? Epá, acho que não. Não, isto aqui, apareceu-me agora aqui uma coisa ao lado, mas penso que não. Participante, câmara. Aí, estou aqui a circular, eu tenho milhões de janelas. Isto, de facto. Nope. Aconteceu algo, ele passou-se mesmo. Olha que foi no fim da aula. Mas agora vou ter exatamente o problema de como é que eu chego. Eu tinha a janela lá em cima. Espera aí. Não apareceu o zoom maior, mas... Não, o problema é que ele pergunta-me sempre que eu paro a gravação, ele faz-me uma pergunta e eu tenho que responder sim. E eu, neste caso, pode acontecer que ele não me permita fazer isso, o que não seria muito bom. Opa, que cena. Ora bem, deixa-me desligar para já aqui a câmera lateral. O senhor não tem nenhum cabo que o senhor consiga colocar conectado o computador para algum outro ecrã? Eu acho que não, eu acho que foi um problema, não foi de hardware, acho que foi um problema de software. Pois, porque nós conseguimos ver na mesma em cima. Aquele bocadinho, exato. Vê o meu cursor. Sim. Pois, eu vejo, tenho um ecrã preto, exatamente, e vejo o meu cursor. Portanto, as janelas parece alto. Olha.
Pá, matei o processo que me lê a câmara aqui de lateral, que aponta para o papel. Ele se calhar deu um nó a isto. Pronto, ok. Software. É o habitual. Mas pronto, era isto que queria. Até se tiverem questões, ok, aproveitem e digam alguma coisa. Se não, a gente terça-feira continua e, portanto, eu terça-feira já ia começar a falar da transformação de Fourier e depois vamos também fazendo mais alguns exercícios, mais algumas coisas. Portanto, é esse o plano. Professor, eu sei que eu posso estar completamente perdido, mas é porque eu estou tentando estudar para as matérias do jeito que dá nessa quarentena. Me diz uma coisa, aqueles exercícios que o senhor tinha num documento que o senhor volta e meia começa fazendo no início da aula, é suposto a gente fazer também? Qual documento? É um documento que estava escrito 1, 2, 3, alguma coisa. Eu fui ler o documento para procurar no e-learning e não achei. Não são documentos, são vídeos. Peraí, deixa-me ver se eu arranco novamente aqui o meu GovSview, que é o nome do programa que eu uso aqui para ligar a câmera. Ok, ligou a câmera. Epá, pois, e desligou o outro. Não, há aqui uma incompatibilidade qualquer. Eu arranco a câmera aqui lateral e ele passa-se para aqui um nó qualquer. Mas aquelas... Espera aí, vocês estão a ver a câmera frontal? Acho eu, não estão? Estão a ver a câmera frontal e, portanto, eu posso mostrar. Estás-te a referir a estas folhas, certo? Sim, que na verdade eu vi um documento que o senhor estava acompanhando o exercício 5.5, alguma coisa. Estas folhas... 5.5? Como 5.5? Espera aí. Ok, não, então é outra coisa. Essa não posso mostrar. Por acaso posso, porque tenho aqui as folhas impressas também fora da coisa. Era isto aqui, não era? Assim. Exatamente. Isto são as notas teóricas que eu tenho lá disponíveis e no fim de cada capítulo tem alguns problemas. E sim, é suposto vocês irem olhando para eles e resolvendo. É que eu tô meio perdido nisso. Tipo, Eles eu procurei, não achei o documento e fiquei meio perdido. Mas está logo no início do Moodle, da página do Moodle, diz lá qualquer coisa, notas, já não sei como é que se chama aquilo. Ok, eu procuro. Sem problema. Mas está logo no início, está logo notas teóricas ou notas de apoio, acho que é notas de apoio, assim uma coisa do género. E portanto, espera aí que eu já te digo como é que aquilo se chama. Bom, deixa-me parar a gravação disto também, já agora ia parar há bocado e não parei, não vale a pena. Stop recording e agora a tal pergunta.